no controle dessas três que acabam se transformando em uma, né? Vamos ver se eu não erro aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou graduada em Pedagogia, com habilitação em Orientação Didática, Estrutura e Funcionamento de Ensino. Eu sou especializada em Administração Escolar, tenho mestrado em Educação, mestrado em Psicanálise, sou psicanalista clínica, hipnóloga clínica, programadora neurolinguística, tenho a formação em Reiki e sou palestrante. Essa sou eu. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre neurose, angústia e depressão. Quando a gente fala, quando vocês ouvem falar neurose, angústia, depressão, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês pensam? Quais as palavras? O que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam isso? Medo, irritação, taquicardia. Eita, medo, agitação, taquicardia, tristeza, melancolia, desespero, desânimo, pressa. Quem falou pressa? Pressa, acelerado, né? Então, por isso eu coloquei aquelas imagens ali, porque quando a gente fala em neurose e angústia, logo vem que alguém está com medo, que alguém está preocupado com alguma coisa, que alguém está acelerado, por isso aquela mulher lá gritando, desesperada, né? E tudo isso se passa aonde? Dentro do nosso cérebro. E ele está lá, dando curto-circuito. E por que isso acontece? Nós hoje, nós vivemos numa sociedade muito acelerada. Numa sociedade que tudo é para ontem. Nós não nascemos plugados. Nós não nascemos na era digital. Mas imagina ali, ó, que nasceu na era digital. Você imagina uma criança. Você imagina um bebê. Que eu tenho uma sobrinha de 4 anos que se brincar ela navega na internet melhor do que eu. Ela pega o celular, titia, pá. E aí, nós temos pessoas que não têm a capacidade e a condição de conseguir se concentrar, por exemplo. Uma das principais questões de quem tem neurose, angústia, depressão, não consegue o quê? Se concentrar. E isso é nada mais, nada menos da nossa sociedade digital. Esse é um dos maiores problemas. Por quê? Antigamente, vamos pensar antigamente. Quando eu estudei, quando eu ia para a escola, quando eu assistia televisão, quando eu estava com os meus pais, eu conseguia ficar 1 hora, 2 horas, 45 minutos atenta. Vocês conseguiam, não conseguiam? Sim. Pega uma criança hoje, leva para a escola. Ela não consegue ficar 10 minutos sentada prestando atenção. Por que isso? Excesso de informação. Exatamente. Excesso de informação. Informação demais. Einstein, ele foi se não foi foi um dos maiores gênios que nós já tivemos. Certo? Mas se a gente for analisar, ele teve mais informação ou menos informação que a garotada de hoje, de 15, 16 anos? Informação. Menos. Muito menos informação. Ele tinha tempo de pensar. Mas ele tinha muito conhecimento. Ele pensava, ele raciocinava. Ele tinha tempo para parar. Que é exatamente o que nós não fazemos. Nós não paramos. E por isso acontece isso aqui, ó, com a gente. O Augusto Cury fala até que a gente vive assim, de pensamento acelerado. Que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas nós vivemos no automático. Se para nós é difícil viver no automático, a gente vai adoecendo. Mas você imagina uma criança que já nasceu, um neném que já nasceu no automático, né? Então, como vocês mesmos disseram, quando a gente diz neurose, angústia e depressão, nós sentimos medo. Essas palavras vêm até a nossa mente. Medo, palpitação, tristeza, pavor, agonia, inquietação, mal-estar, vontade de morrer, dor no peito, sudorese,
taquicardia, falta de interesse, temor, perda de sono. Isso tudo acontece, isso tudo são sintomas. Isso tudo são sintomas de uma mente que não para. Isso tudo são sintomas de um desejo contido. Isso tudo são sintomas de um gozo que não chegou. E nós vamos ver daqui a pouco. Então, o nosso eu, quem sou eu? Quem é o nosso eu? Como ele pode controlar? Porque quando nós estamos com medo, tristeza, agonia, inquietação, vontade de morrer, quando uma pessoa chega no nosso consultório, estou com vontade de morrer, eu quero morrer, eu estou desesperado. É como se fosse igual esse primeiro desenhozinho. Ele lá pequenininho, e o problema dele, o medo dele, a ansiedade dele é tanta que vira um monstro. Mas é nada mais, nada menos que aquilo ali. É nada mais, nada menos que aquilo ali. É uma sombra de medo, mas não é um medo. É um medo de quê? Não sei. E muitas vezes, nós nos vemos aonde? Dentro de uma redoma, dentro de um vidro fechado. E nós, psicanalistas? Que recebemos tudo isso. Mas e nós, não adoecemos? Nós não temos ansiedade, neurose, angústia, depressão. Nós não temos mal-estar, dor no peito, vontade de morrer, sudorese, falta de interesse, muitas vezes. Quem aqui já sentiu vontade de não levantar da cama? Quem aqui já virou à noite? Eu essa semana virei. Mas não porque eu estava doente, não. É porque eu produzo mais à noite. Aí meu filho acordou e falou assim: mãe, você não dormiu, você é louca. Mas não é, porque eu produzo mais à noite e na madrugada. Aí depois eu dormi durante o dia, né? Lógico. E aí o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Abrir a tampa do vidro, sair do vidro. Muitas vezes, pular de olho fechado. Sheila, você está dizendo que eu tenho que pular do penhasco? Quem não arrisca não vive. E aí, nesse emaranhado todo de sintomas, nesse emaranhado todo de tantas coisas que o meu paciente traz, que o meu paciente leva para dentro da clínica psicanalítica, está o eu. Que eu? O meu eu. E o eu do meu paciente. E lembrando que o que é o eu? Quem sou eu? Aonde está o eu? Quem é o indivíduo freudiano? Quem é o sujeito lacaniano? E dentro do eu, nós temos aí o consciente, o pré-consciente, o inconsciente. Nós temos as coisas que estão conscientes, nós temos as coisas que estão pré-conscientes, que eu posso lembrar ou não, e nós temos as coisas inconscientes, que eu não acesso. Só quem acessa é o meu analista. Graças a Deus, né, gente? Senão estaremos todos desempregados, né? Mas que nós conseguimos acessar. Nós conseguimos acessar o inconsciente. Mas olha a luta que existe dentro desse eu. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? O id são o quê? Todas as nossas pulsões, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. O ego é a nossa razão. O superego é a nossa o quê? A nossa castração, a nossa moralidade, os nossos valores, o que diz não, não pode, não faz, é proibido, eu não dou conta. E o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Eu estou, dentro de mim tem uma luta constante. Do id com o ego. E o superego taxando. E o ego faz o quê? Busca o equilíbrio. E esse equilíbrio existe. E eu dou conta desse equilíbrio. E eu consigo equilibrar os desejos, as pulsões, as vontades do id com a limitação do
superego? Com o que o superego dita? Com as normas, as regras que foram me passadas ao longo do meu processo da minha vida? Porque o superego são todas as normas, todas as castrações, todas as repressões que eu tive ao longo da minha vida. Todos os nãos, todas as moral, toda moral. É moral, é amoral, é imoral, isso tudo está lá com o superego. E o id, louco, para quê? Para saciar os desejos. E é isso tudo está dentro de mim. Por isso nós adoecemos. Porque o nosso ego, ele está em luta constante com o id. E eu tô lá, dentro, tentando arrancar. Por que eu botei aquela imagem ali? Porque são as nossas máscaras. São o que nós precisamos arrancar. São o que nós precisamos tirar. São o que nós precisamos descobrir o nosso eu. Somos o que nós, enquanto psicanalistas, temos que fazer na nossa clínica. Buscar o eu do meu paciente, que está lá, debaixo de máscaras, dentro das máscaras, dentro das roupas, que eu preciso rasgar, que eu preciso tirar. E ele chega pra gente com o cérebro dele como uma máquina. Trabalhando. Pensa num carro. Você tem um carro, não tem? Você fica com o seu carro ligado 24 horas sem parar? Se você ficar com o seu carro 24 horas ligado sem parar, o que vai acontecer? A bateria vai acabar. Ele vai estragar, vai acabar a gasolina, bateria vai arriar, vai estragar as peças, não é? Vai fundir o motor. Vai fundir o motor. E por que o nosso cérebro não é assim? Tem que colocar água ali. As pessoas que chegam para a nossa clínica, e nós também, nós estamos assim. Um carro que não para. Um carro que não descansa. Um carro que está o tempo inteiro. Inclusive quando nós estamos dormindo. Inclusive quando nós estamos dormindo. E aí, o eu de Freud, uma tese que torna eu, ego, uma instância reguladora entre o isso, o id, fonte das pulsões, o super-eu, o super-ego, agente das exigências morais, e a realidade, lugar onde exerce a atividade. Lacan, o eu constrói-se à imagem do semelhante. E primeiramente, da imagem que me é devolvida pelo espelho que sou eu. Profundo, né? E olha o que está aqui, ó. Nosso id, ego, superego. Até que você faça consciente o inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha só, profundo. E é o que nós temos que fazer. Eu, conjunto de representações psíquicas mais ou menos estáveis. Por que eu digo mais ou menos estáveis? Porque o nosso ego fica o tempo inteiro tentando estabilizar. Através do qual o sujeito regula sua relação consigo e com o mundo. Ou seja, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem pulsões, ele quer satisfazer os desejos, né? E aí? E aí? O que fazer? Olha as interrogações. Quem tem a chave? Ah, o psicanalista tem. Não. O psicanalista não tem a chave. Nós temos a chave. Cada analisando o que chega, ele tem a chave. Nós, enquanto psicanalista, dentro da clínica psicanalítica, nós vamos apenas tão simplesmente ajudá-lo a pegar a chave certa. Nós vamos apenas abrir os olhos dele para ver onde está a chave. Mas aquela chavinha lá, ó, que abre, que regula, está dentro dele mesmo.
Nós vivendo em uma sociedade ansiosa e estressante, estamos sempre preocupados com os nossos compromissos, em resolver milhões de problemas, em ser cada vez mais melhores nos nossos empregos. Tal rotina acaba nos forçando a deixar de lado o nosso próprio eu. Ou seja, tanto nós quanto o nosso paciente, ele chega com o nosso eu sem existir. O eu não. Ele chega sem existir o eu. E ele nem se dá conta disso. Muitos de nós estamos assim, somos assim. Eu não sei quem sou eu não sei quem sou eu. Eu não sei onde eu estou. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou orientadora educacional, eu sou psicanalista, eu sou motorista, eu sou esposa. Mas e eu? Quem sou eu? Quais são as minhas vontades? O que eu quero? Eu tenho uma paciente que na clínica, ela chega, ela está com depressão, ela está com ansiedade, porque ela diz que está. No meu conceito, ela está com outras questões, mas ela já disse, eu estou. E aí, ela chega e ela fala do filho, ela fala do marido, ela fala da casa, ela fala da mãe. Mas e ela? Ela não fala dela. Cadê o eu dela? Cadê as vontades dela? Cadê os desejos dela? Está aterrado, está sucumbido, está estrangulado pela sociedade, por tudo aquilo que nós temos que fazer dentro de uma sociedade. E o que nós, dentro da clínica psicanalítica, temos que fazer é buscar esse eu de cada um. E temos que fazer na nossa vida também. Quem sou eu? Esquecemos que o eu é ou deveria ser gestor da psique. E esquecemos também como essa aceleração do mundo moderno compromete o nosso desempenho global, impedindo o eu de acessar os dados que podem controlar a tristeza, a fobia, a dor, o medo, a sensação de vazio, a insegurança, a irritabilidade e os gatilhos que são acionados diariamente. Então, o que nós fazemos é, até nós que somos psicanalistas, é esquecer que quem deveria ser o gestor da nossa psique deveria sermos nós. E não somos. E nós recebemos o nosso paciente também não sendo. E nós temos que fazer o ser. Segundo Augusto Cury, vivemos na idade da pedra em relação aos papéis do eu como administrador da psique. Ou seja, nós estamos na era da informática, na era da digitalização, na era do quê? Da informação. E nós estamos na idade da pedra em relação o eu administrar a nossa psique, as nossas emoções. Precisamos urgente fazer uma higiene mental, assim como fazemos higiene corporal, usando o nosso eu com a capacidade de escolha para sairmos da plateia e entrarmos no palco de nossa mente como protagonista de nossa história. Ou seja, não podemos ser ou deixar os nossos pacientes serem apenas coadjuvante, apenas passarem pela vida. Nós temos que viver dominando a nossa disciplina. E quem consegue se livrar de todas essas dores, essas fobias, esses gatilhos emocionais. Todos nós temos gatilhos que são acionados todos os dias. Cada dia mais, nós que somos psicanalistas ou estudantes da psicanálise, a gente começa a identificar as nossas neuroses, as nossas ansiedades, os nossos gatilhos. E aí, nós começamos a dar um passo para conseguir controlar, para que não, antes de acionar aquele gatilho. Mas isso é um trabalho árduo. E nós também precisamos ir para o divã, nós também precisamos ir para a clínica, para que possamos acessar aquilo que nós sozinhos não conseguimos. Por isso, todo psicanalista tem que ter o seu psicanalista, né? E aí, o que acontece? Eu tenho
vários exemplos, mas eu tenho um exemplo meu. Eu trabalho em escola, eu trabalho na Secretaria de Educação, sou orientadora educacional. E lá na escola tinham várias questões que estavam acionando gatilhos emocionais meus. E quando eu via, eu já estava respondendo, eu já estava brigando, eu já estava discutindo. E aí quando eu ia para minha sala, eu falava, gente, eu não devia ter discutido. Eu não devia ter feito isso. Gente, eu sou uma psicanalista e vou e faço uma besteira daquela. O que eu comecei? Trabalhar os gatilhos que são acionados e os momentos que eles são acionados, para que antes deles serem acionados, eu consiga controlar. E eu tenho feito isso. Às vezes um respirar fundo faz a diferença. Às vezes não sempre. O sair do automático, porque se você está no automático, tu vai. Agora, se você sai do automático, você consegue parar, pensar, raciocinar e agir. E aí conseguiremos ser protagonistas e não meros passadores pela vida. Eu, pensamento, sociedade. Eu deveria ser o mais importante. Pensamento, coadjuvante. E a sociedade, onde nós iremos apenas estar, conviver e transformar. Sociedade intoxicada digitalmente, acelerada, urgente, de consumo exagerado, sem tempo para as coisas mais importantes de nossas vidas, onde se precisa ter para ser. Hoje nós vivemos nessa sociedade que hoje, para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ter muito dinheiro para que eu possa dar muitas coisas para que eu seja uma boa mãe. E que na verdade não tem que ser assim. Eu tenho que ser independente do ter. Eu não tenho que ter para ser, eu tenho que ser para ter. E hoje nós vemos cada vez mais crianças, adolescentes chegando na clínica e que nós precisamos trabalhar não só a criança ou o adolescente, mas a família inteira. Porque muitas vezes, naquela família, naquela casa, o ter está no lugar do ser. Eu tenho um computador, eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, eu tenho um i, eu tenho outro i, mas eu não tenho. Eu não sou amado, eu não sou querido, eu não sou pertencente. E eu estou numa situação que eu estou tratando uma família assim. Que é, a criança tem 7 anos e ela tem tudo, inclusive comida demais. Ela está obesa aos 7 anos. E ela tem coxinha, e ela tem chocolate, e ela tem açaí, e ela tem tudo que é gostoso. Mas ela não é. Mas ela não se sente. Ela não está desenvolvendo. Ela não está crescendo. Falar sozinho. Olha só. Eu coloquei ali uma interrogação, diagnóstico eu coloquei uma interrogação. Por quê? Porque se vocês verem alguém falando sozinho na rua, vocês vão dizer o quê? É doido. Tá louco. Olha, a pessoa ali é doida, tá falando sozinha. Mal sabemos nós que nós deveríamos dialogar com nós mesmos. E nós dialogamos. O nosso cliente, o nosso paciente, quando ele chega, ele dialoga com tudo e com todos, menos com ele mesmo. Tirou um peso da minha consciência. Nós precisamos falar sozinhos, dialogar com nós mesmos. Temos que parar. E aquele silêncio que faz toda a diferença. E é aí que nós passamos. E o nosso cliente, o nosso paciente, deixa de ser um mero coadjuvante para ser o protagonista, o ator principal na vida. Dialogar consigo mesmo é uma das mais importantes ferramentas para o ser humano, para que o ser humano escreva o seu roteiro.
dialogando com os seus medos, com os seus pensamentos perturbadores. Se está me perturbando, se eu tenho meus medos, mas tem hora que eu nem sei cadê eles. Eles estão lá.